Meus irmãos, meus amigos, bom dia para todos. Hoje, dia 22 de março de 2020, estamos aqui no meu escritório, aqui no meu gabinete pastoral. E eu estou aqui ao lado da minha esposa, a irmã Maria, minha filha Daça, meu sobrinho Lucas. E aqui assessorado pelo meu cameraman, Diácono Ronaldo. Nós estamos fazendo essa transmissão aqui pelo Facebook da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos vivendo um momento de crise na saúde, né, com o novo coronavírus, e o governador do estado do Ceará, do nosso estado, né, decretou que até o dia 30, foi do dia 20 ao dia 30, as igrejas, assim como vários outros segmentos da sociedade, deveriam permanecer fechadas numa ação de todos para evitar a propagação acelerada do novo coronavírus, para não comprometer o sistema de saúde, a fim de que aqueles que porventura venham sendo contaminados possam ser assistidos, né? E a gente tenha menos problema possível. Então, nossa escola bíblica, assim como já foi o nosso culto de doutrinas na sexta-feira, a nossa escola bíblica agora transmitida aqui pelo Facebook. Logo que nós terminemos esta transmissão, esta mensagem, este programa que está sendo aqui apresentado, ele vai ser também compartilhado no meu canal no YouTube. E aí você pode assistir tudo novamente e compartilhar com seus amigos, né, com a sua família, enfim, com as pessoas aí do seu círculo de amizade, dos seus grupos, ok? Então, o meu canal no YouTube é Pastor Flávio Florentino. Quando você, então, assistir lá no meu canal, se você gostar, se você aprovar, você pode, então, dar o seu like, né? Vai estar nos ajudando a divulgar o Evangelho, a cumprir esse nosso chamado, esse nosso propósito. E você também pode se inscrever no nosso canal e ainda você pode ativar o sininho lá, para que todas as postagens nossas você já receba automaticamente aí no seu celular, enfim, ok? Faça isso para a glória do Senhor. Então estamos começando agora, saudando aí todos os nossos irmãos, estamos começando a Escola Bíblica Dominical, né? A lição de hoje é a lição de número 12, mas a primeira coisa que vamos fazer agora é orar. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor nosso Deus. Ore conosco em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te damos graça, ó Pai, por nos dar recursos, por nos dar oportunidade, Senhor, em toda circunstância da vida, nós expressamos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa alegria de te servir. Nesta manhã, Senhor, eu quero me colocar junto com a minha família como instrumento nas tuas mãos para abençoar pessoas, ó Deus, que gostariam muito de estar, Senhor, participando de um culto, de uma escola bíblica, congregando e ora, ó Senhor, não estão podendo fazê-lo. Nós não estamos podendo fazê-lo de maneira coletiva, pessoal, com proximidade. Mas, Senhor, ó Pai, Tu que és Deus de perto, é Deus também de longe. E nós queremos abençoar, Senhor, por meio deste recurso, as pessoas, os irmãos, as irmãs, os senhores, as senhoras, jovens e crianças. Ó Deus, que a Tua palavra tenha livre curso ao coração, ó Deus, de todos, para a Tua glória. Em todo lugar, os nossos irmãos aqui na nossa igreja, em Juazeiro do Norte, que o Senhor esteja edificando e fortalecendo a cada um para a Tua glória. Inspira-nos, ó doce Espírito Santo, a falarmos a palavra com
inteligência, com sabedoria do alto, Sim, meu Deus. com revelação, Senhor, para que haja, ó Pai, ensino e haja aprendizado. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as pessoas, que o Senhor receba a nossa adoração e perdoe aquilo que nós não te agrada. Pedimos isso, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, na nossa escola bíblica dominical, é sempre sugerido 3 hinos da nossa harpa. E nós vamos cantar apenas um hino da nossa harpa para a gente não perder a oportunidade e a alegria de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos com 30 pessoas, viu? Nós já temos aqui... 30 pessoas na sala já. Já temos 30 pessoas. Aí, uma saudação para você que está conosco. Já temos 30 pessoas agora, já nesse comecinho, para a glória de Deus. Nós vamos cantar o hino. Você pode pegar a sua harpa aí, ó. Maria, Daça, Lucas, Ronaldo vai louvar a Deus também. Nós vamos cantar o hino 491. 491 da nossa harpa cristã. Depois a gente vai, então, dar sequência aqui com a lição. Então, hino 491 da harpa cristã, nós vamos estar louvando agora para a glória do Senhor Jesus. (491) há poder no sangue de Jesus. Teu pecado tu queres deixar, do sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios Abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, Sim, há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres... Aleluia! é ao vivo mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. É ao vivo mesmo, diz Ronaldo. Tem 53 pessoas. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar,
seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Há poder no sangue de Jesus. É isso? Nós temos louvado com muita alegria esse louvor. E agora nós vamos tomar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Né? É uma revista que nós utilizamos por um espaço de 3 meses. Hoje, a lição de número 12, 22 de março de 2020. O tema da nossa lição é Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. O texto áureo encontra-se em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz assim esse versículo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática desta lição, deste domingo, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Essa é a verdade prática que fala sobre a humanidade e a divindade. A divindade e a humanidade de Cristo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? Que são reais, não é nada aparente, é tudo real, e também perfeito e pleno. A leitura bíblica a leitura bíblica da lição que nós fazemos em classe, estamos fazendo agora aqui, nesta sala. Já tem quantas pessoas aí, irmão Ronaldo? 49. 49. Já temos 49 alunos nesta sala, né? Inclusive a Florzinha lá em São Paulo, tem muita gente, o pastor Edê, muito bem. Marcos Dantas, a família do Hermilson, né, assistindo. Muito bem. Amém. Então, o Jonas não está, não, né? O diácono Jonas, como é que ele vai fazer a chamada da nossa lição? Nosso secretário, como é que você vai fazer a chamada da nossa lição? Entra aí também aí, Jonas Gonçalves. Mas vamos lá. A leitura, Lucas capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52. Você pode pegar a sua revista ou então abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. E a irmã Maria Paulino, ela vai estar. Minha esposa, que está aqui do meu lado, minha companheira, minha abençoada, ajudadora, vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Vamos ler. Amém. A paz do Senhor. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse dia, através dessa lição, nós possamos realmente conhecer mais do Senhor, né? Este homem, este Deus que se fez homem e habitou no meio de nós para que o mundo visse a sua glória. E hoje é um dia de alegria e nós estamos aqui para juntos compartilharmos essa lição e aprendermos mais do Senhor e sermos abençoados. Versículo 40, né, de Lucas 2. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém,
e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disseram, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Muito bem, está aí a leitura oficial, texto bíblico dessa lição. E quero aqui considerar quais são os objetivos desta lição. O objetivo geral dessa lição, é clarificar, deixar bem claro que o Senhor Jesus, ele é igual ao Pai, perfeitamente igual ao Pai, ele é Deus, e ele é semelhante a nós, ou seja, ele é divino e ele é humano. É o que nós chamamos de as duas naturezas. As duas naturezas. Jesus tem essas duas, só ele tem essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Só o Senhor Jesus e ninguém mais. Os objetivos específicos é expor essa divindade de Jesus, explicar a sua humanidade, compreender que ele, sendo Deus, ele se fez homem, ele se fez carne, e nós considerarmos a perfeição do Senhor Jesus. Em tudo isso, nós consideramos a perfeição do Senhor Jesus. Esses são os objetivos da lição de hoje, dessa lição, a lição de número 12, que é, aliás, a penúltima lição desse trimestre. Já temos à disposição, junto com o irmão Luiz Pedro, as novas revistas do próximo trimestre, ok? Pois bem, na introdução, eu gostaria que a irmã Maria fizesse, para mim, a gentileza de fazer a leitura dessa introdução. E depois eu vou fazer aqui, pontuando aqui, o que diz respeito a essa introdução, que é muito importante considerarmos o que está posto aqui na nossa introdução da nossa lição. Amém. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender
esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, veja só, uma doutrina imprescindível da Bíblia Sagrada. Qual é essa doutrina imprescindível da Bíblia Sagrada? A doutrina da encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Verbo. Deus se fazendo homem, Deus assumindo a humanidade, tornando-se um ser humano semelhante a nós. Essa aqui é uma doutrina fundamental. Sem essa doutrina, sem essa realidade de doutrina, não haveria como você, como eu e todos os seres humanos escaparem, posto que o pecado, ele entrou no mundo pelo homem, passou a todos os homens, e aí todos os homens estavam fadados à condenação eterna. Não havia um homem sequer, os mais santos homens da Bíblia Sagrada, o Moisés, o Jó, o Elias, o Samuel, as mais santas mulheres que viveram e que foram instrumento de Deus, todos eles pecaram, todos eles cometeram pecado e tornaram-se culpados e então condenados ou em condição de condenação. Então, essa doutrina da encarnação, Deus se fazendo homem para pagar e viver a vida do homem e pagar o preço do pecado do homem através da sua própria morte, da sua própria entrega, né? Para isso Jesus veio, aí a esperança, enfim, o caminho para a salvação. Então essa doutrina da encarnação do Filho de Deus é uma doutrina imprescindível, importantíssima da Bíblia Sagrada, que nós precisamos conhecê-la, nós precisamos entendê-la. É isso, o objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, ele é divino e humano, porque ele se encarnou. Veja bem, essa questão de o Senhor Jesus, ele ter se encarnado e ele ser Deus para poder se encarnar, ele é primeiro Deus. Nós vamos considerar isso, por exemplo, em relação, o Senhor Jesus em relação à eternidade. Em relação à eternidade. O Salmo 90, verso 2, diz assim, em relação a Jesus, mostrando que ele é divino, Ele se encarna, mas ele é divino, ele é Deus. E aí o Salmo 90, verso 2 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de todas as coisas criadas, dos montes, né, da terra, do mundo, o Senhor, ele é Deus de eternidade a eternidade. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim a palavra do Senhor. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, ele, em relação à eternidade, ele é Deus. E em relação a esse projeto de salvação, ele, antes da fundação do mundo, ele já é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós antes da fundação do mundo. Quando a gente, então, olha para a direção da criação, nós vamos ver em João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3,
João, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 1, do versículo de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse texto, esta revelação bíblica, mostra que o Senhor, ele já existe, ele é eterno, ele é o Verbo. E aí ele cria todas as coisas, e tudo que foi criado por ele. E sem ele nada teria sido criado. Agora, em relação à existência humana, às pessoas, em relação à existência humana, às pessoas, o que diz a palavra? Por exemplo, em relação a todos os homens, Jesus, ele é antes de todos os homens? Ou ele só existe a partir do momento em que ele nasceu em Belém da Judéia, nascido de Maria? Ou ele existe antes? Vamos ver o que diz a palavra em 3 textos bíblicos. Em primeiro lugar, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Você pode aí abrir a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 17. Você pode acompanhar comigo o que vai dizer a palavra de Deus agora. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim. Paulo escrevendo aos Colossenses diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, tudo e todas as coisas. Nisso está os seres humanos, está as pessoas. Então, Jesus é antes de qualquer ser humano existir. Ele é eterno, ele é Deus. Ele apenas, para poder nos salvar, ele se fez homem. Essa é a doutrina imprescindível, a doutrina da encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, em ele se fazer carne e habitar entre os homens. E quando Jesus conversava com os judeus, os ensinando, então os judeus fizeram menção que tinham por pai Abraão, e Jesus disse para eles uma grande revelação, uma grande verdade, que Jesus, ele, embora existindo naqueles dias, conversando com os judeus, e os judeus tendo Abraão como um grande expoente, como uma grande personagem, o pai da nação, de fato, ele é o pai da fé, aí Jesus disse assim: eu sou antes de Abraão. Isso está em João, no capítulo 8, versículos 56, 57 e 58. Irmã Maria, por favor, João, capítulo 8, versículos 56, 57 e 58, Jesus dizendo que ele é antes de Abraão. Aliás, ele diz assim: olha, o Abraão desejou ver o meu dia. E viu. E se alegrou. Ainda se alegrou, diz aqui o nosso irmão Ronaldo. Como é que diz a palavra do Senhor? Aí, irmã Maria, por favor. Baixa aqui, por favor. E disse-lhe Jesus. É 8h58. 8h58. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo. Não, 8h56. Desculpa. 8h56 e 57 e 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, os judeus, quando Jesus disse assim, que Abraão exultou, desejou ver o seu dia e viu e alegrou-se, né?
Aí os judeus disseram, não tem fundamento. Pegaram em pedras. Tu não tens nem 50 anos. Quer dizer, Abraão já havia passado, era o fundador da nação judaica, da nação israelita, né? E aí disse, você não tem nem 50 anos. E aí é o que acontece. Ainda há muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar que Jesus, aquele que nasceu em Belém, o filho de Maria, ele é Deus, ele é Deus, ele já existia, ele é o Criador de tudo, ele se encarnou para, então, como homem, vencer o pecado e assim poder salvar o homem. Mas Abraão, aliás, Jesus, ele é antes de Abraão. E o Abraão desejou ver o seu dia. Eu gostaria que você que não é crente ainda, você que ainda não conhece o Senhor, também exultasse, desejasse ver, desejasse contemplar, desejasse conhecer esse Jesus, e aí certamente você iria se alegrar, porque não há nenhum crente na face da terra, ele passe o que passar, ele enfrente o que enfrentar, que ele não seja uma pessoa cheia de alegria. Ele é uma pessoa cheia de alegria, porque ele conhece esse Jesus. Ele teve um encontro com esse Jesus que é maravilhoso. Então, o Senhor, em relação a Abraão, ele é antes. Uma outra citação que fala sobre a pré-existência de Cristo, do Senhor, ele antes de todos os seres humanos, é João Batista. João Batista, em João, no capítulo 1, versículo 27, e o versículo 30 também, João, capítulo 1, versículo 27 e 30, olha o que diz. Você pode me ajudar? João, capítulo 1, versículo 27, e depois o versículo 30. Olha o que diz a palavra do Senhor. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. No versículo anterior, diz assim, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. É muito interessante considerarmos isso, porque João e Jesus, primos legítimos, primos, né? Primos talvez de segunda geração, porque Maria, prima legítima de Isabel, e Isabel, ela é esposa do sacerdote Zacarias, estéril essa mulher, e ela então engravidou, aquela revelação do anjo, e o nome do menino seria João, e aí ela ficou grávida, Isabel, já de idade, né? E com 6 meses, o anjo Gabriel chega na casa de Maria, e lhe cumprimenta, e lhe revela que ela vai dar à luz. Ela diz, mas eu não conheço varão, e o anjo diz que ela vai dar à luz, não do homem, mas do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo iria cobri-la. Você sabe disso, né? E aí ela também concebe, e 6 meses depois. Então, João é 6 meses mais velho, né? Nasce primeiro do que Jesus. Isso é sabido, isso é claro, revelado na Sagrada Escritura. Jesus nasce depois de João. E evidentemente que com quase 30 anos, Jesus foi batizado por João com 29 anos. Então, quase 30 anos, o João já tinha seus 30 anos. É certo que, sendo eles familiares, e a sociedade judaica sendo dá muito valor à família, eles se conheciam, né? E João sabia quem era Jesus no sentido de ser seu primo, seu parente. E aí, agora, quando o Senhor revela para João que Jesus é o Messias, o Cristo,
que João, pelo Espírito de Deus, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele diz assim, olha, ele é antes de mim, ele é primeiro do que eu. Claro que ele não estava se referindo à proximidade de tempo, a nascimento físico, ele estava se referindo à divindade de Cristo, à pré-existência de Deus, de Cristo, do Jesus, daquele que é o Cristo, do que é o Filho de Deus, do que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a doutrina fundamental. Aproveite, estamos ao vivo. Esse é o segredo para poder interagir com o seu público. Nós temos 100 pessoas e muita gente parabenizando o programa. Inclusive, tem um irmão aqui, Robson Gomes, dizendo, meu pastor. Tem a Suelda Farias, o Euflávio está assistindo. Suelda Farias, lá em São Paulo. Ah, tá. Então, Rosinha Lima. Congregou comigo na cidade de Iguatu, na 27 de novembro. Olha aí. Deve ser isso, Geazi Almeida, Claudenice Valença, Mônica Sena, Miriam Barreto. Miriam Barreto de Iguatu. Olha aí. Congregou conosco no Cavaco, minha primeira congregação. Edinaldo Moreira, André Pereira, Edinaldo Moacir, Maria Cleide, Miriam Barreto, Alcivan Salles, Eduardo Borges. Congregou comigo no Cedro, Alcivan. Vandinho Pereira. Olha aí o Vandinho Pereira, né? Cristiane Oliveira. Muito então bem. É muita gente. Um abraço para todos, nós vamos seguir aqui, né? Nós vimos aí a questão da preexistência do Senhor. Um outro ponto interessante é mostrar que o Senhor é um ser humano perfeito. E essa humanidade de Cristo não era apenas aparente, ela é real, né? Ela é real. Ele é semelhante a nós em tudo, exceto numa coisa. O Senhor Jesus, ao se fazer homem, ele tornou-se semelhante a nós, irmã Maria, em tudo, exceto numa coisa. Eita, glória. Somente numa coisa Jesus foi diferente de nós. Não sei Deus. Glórias a Deus. Você pode dizer para mim? Vamos ver se alguém escreve aí, exceto em que? Vamos lá. Exceto em que Jesus foi diferente de nós. Vê quem escreve primeiro, Ronaldo, aí, por favor. Já estou aqui na espera, na expectativa. Será que alguém vai dizer, exceto em que ele foi diferente de nós? Casal querido, Suelda Farias. Eu não sei de onde é. Tá, tudo bem. Então, exceto no pecado. Né? Porque todos pecaram, mas Jesus não. Todos os homens, né, pecaram. Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, né? E ainda diz assim, e não há homem que não peque, diz o profeta. Agora, Jesus, ele nunca pecou. Então, Jesus é semelhante a nós. Ele nasceu, ele cresceu, conforme diz o texto oficial, ou a verdade prática. Aliás, o texto áureo. Ele aprendeu a obediência, 5 e 8 de Hebreus, né? Ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou, dormiu, foi oprimido. Você não é oprimido? Jesus foi oprimido. Ele chorou, ele se indignou, ele teve necessidade de orar, ele teve necessidade de jejuar. Jesus foi até batizado nas águas. Eu não sei porque que tem crente que não quer ser batizado nas águas. Aceita Jesus e passa dias, e passa meses, e passa anos, e não é batizado nas águas. Jesus prontamente foi batizado nas águas. E ele também morreu. Ele também morreu. Agora, ele nunca pecou. Glória a Deus por isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 22, diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Glórias a Deus. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Louvado seja Deus. Nunca se enganou, nunca cometeu um erro nas suas palavras. Que tremendo.
o varão que não tropeça em palavras, ele é perfeito. Pois é, Jesus nunca tropeçou em palavra. Ele nunca teve que reparar uma palavra que disse. Eita, eu errei. Desculpe. Nunca teve que reparar. Ele é perfeito. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eita, Jesus, louvado seja Deus para sempre. Glória Uma maravilha isso, né? Nós consideramos isso. Então Jesus, ele tem essas duas naturezas. E essas duas naturezas, a divina e a humana, não são conflitantes. Elas são perfeitamente harmônicas. Vamos aqui, olha, na humanidade e na divindade. Na humanidade, o Senhor nasceu. Na humanidade. Vandinho respondeu, não pecou, mas aí Vandinho chegou tarde. Né? Na humanidade, ele tem mãe, mas não tem pai. Né? Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Então, em termos de geração, Jesus tem mãe, mas não tem pai. Tá certo? Maria gerou e deu à luz o seu filho primogênito. Depois teve outros, aí foi filho de José. Mas Jesus não tem pai. Na divindade ele sempre existiu. Ele não nasceu, sempre existiu. E aí ele tem pai, mas não tem mãe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na humanidade, Jesus cansou. João 4,6, ele chega lá no poço de Jacó e a Bíblia diz assim, e ele, estando cansado, ele assentou-se debaixo de uma palmeira, enquanto os discípulos iam buscar comida na aldeia dos samaritanos. Ele se cansou. Ele dormiu em Mateus 8,24, na polpa do barco, no meio daquela tempestade. Jesus dormiu. Agora, como Deus, ele não se cansa, Isaías 40:28, ele não se cansa. Ele não dorme, Salmo 121, 2 e 4. Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, não dormita. Na humanidade, Jesus foi tentado em tudo, Hebreus 4:15. Vamos ler esse texto, irmã Maria, por favor. Hebreus 4:15, na humanidade, Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado para mentir, ele foi tentado para roubar, ele foi tentado para desejar o mal, ele foi tentado para se exaltar, sabe? O Lúcifer, anjo de luz antes, ele foi tentado e ele exaltou seu coração. Jesus foi tentado, o próprio Satanás o tentou para ele se exaltar, mas ele não se exaltou. Ele foi tentado em tudo. Como é que diz o texto aí? Como diz o texto? Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Né? E aí, essa é a exceção. Esta aqui é a exceção. Ele foi tentado em tudo. E aí, veja bem, se ele foi tentado, ele poderia pecar? Ele se fez homem. Ele poderia pecar? Poderia. Ele poderia ter mentido? Poderia. Ele poderia ter praticado, ter feito sexo? Sim, poderia, né? E quando eu digo sexo, eu quero fazer a observação aqui que o sexo em si não é pecado. O sexo é pecado para pessoas não casadas. Isso é chamado de fornicação. E o sexo extraconjugal também é pecado. Isso chama-se adultério. Não é assim? Mas como Jesus não era casado, não casou, ele poderia ter sido tentado para fornicar. Ele viveu até os 33 anos de idade. Certamente, ele foi cortejado por alguma moça de Cafarnaum, onde ele morou, de Nazaré, onde ele morou.
Assim? Tá certo? A gente precisa ter cuidado, nós que somos pregadores, ainda mais nesse tempo de mídias sociais, em que as pessoas não são controladas, né? Não são controladas. A gente tem que ter o cuidado, porque a nossa posição pode atrair a atenção de muita gente, a sua posição pode atrair a atenção de muita gente. Você imagina Jesus viajando, né? Pessoas se aproximando dele com diversos interesses, entre eles carnais, mas Jesus, aleluia, nunca pecou. Ele podia ter pecado, mas nunca pecou. É isso mesmo. Ok? Acho que tem um remédio aqui para quem. Tem remédio, Maria? Tem. Maria disse que tem um remédio aqui. Aqueles que pecam. Vamos lá. O que diz Para aí? evitar que pequemos, né? É. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, Amém. para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo Ô, glória. oportuno. Aleluia. A gente tem que estar com confiança Chegar ao trono da ao graça. trono da graça. Manda um abraço aí para André Florentino. Abraço, André. meu filho. Meu filho. Olha aí. Então Jesus foi tentado como homem e como Deus. Ele foi tentado, ele pode ser tentado. Como Deus, ele podia ser tentado. É Tiago, capítulo de número 1, versículo 13, irmã Maria. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá? Lucas. Vamos lá? Adassa. Tiago 1. Ok, abrindo aqui a palavra do Senhor, você vai abrindo aí também. Tiago, capítulo 1. que ele possa ser tentado. Vamos ver. Pode ler. 1, versículo 13. Vamos lá. Já encontrou aí, irmã Maria? Não. Pois eu vou ler aqui. Lê aí. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, Jesus foi tentado em tudo, como homem, mas como Deus, ele não pode ser tentado, né? E ainda por último, para finalizar esse ponto das duas naturezas, como homem, Jesus, na humanidade, Jesus morreu, né? Ele morreu, mas na divindade, aliás, a gente precisa ter cuidado, né? E eu sei que a gente diz isso assim, sem perceber, muitas vezes pregando, as pessoas estão pregando e, tá bom, é preciso ter cuidado, para não dizer assim, que Deus morreu na cruz, né? Deus não morre. Deus morreu na cruz. Eu lembrei agora do pastor Alcides Fernandes, meu pai na fé, no sentido de que ele era o líder da mocidade na época, meu pai na fé é o pastor João Bezerra, e o Alcides Fernandes, que era diácono da igreja, e tentando me estimular, me ajudar, me levou para uma congregação que ele ia dar a Santa Ceia, dirigir a Santa Ceia. E eu ainda bem novo na fé, e ele me colocou para pregar naquela Santa Ceia. Eu preguei sobre a morte de Cristo, né? A morte e a ressurreição. Mas ainda sem muita maturidade, sem muito domínio também das emoções, né? Eu preguei, e eu falei sobre a morte de Jesus e tal e tal. Quando terminou o culto, que nós voltávamos para casa, que é muito comum do novo convertido, ter um parecer do seu mentor, do seu ensinador, do seu doutrinador, do seu professor. Nós comentamos sobre a pregação. Eu não lembro se eu fiz uma pergunta realmente sobre a pregação, mas ele fez um comentário que o culto tinha sido bom, que a pregação tinha sido bom. A única coisa é que eu tinha esquecido de ressuscitar Jesus. Eu tinha matado Jesus na pregação e eu não havia ressuscitado Jesus, né? E eu guardo isso como algo que era um cuidado da vida dele para me ensinar como é que eu devia me comportar. Por isso que eu estou dizendo assim, você não diga que Deus morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi a humanidade, foi o que se fez carne, foi o encarnado, foi Jesus, né? O Cristo, o Messias, né? Não a divindade, ok? Então, ele não morre, ele é eterno como Deus, mas ele morreu como homem. Então, por esse motivo, só Jesus pode salvar.
Só Jesus pode salvar, ok? Então essa foi a introdução. Vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Jesus, o verdadeiro Deus. Nós vamos passar com mais brevidade, porque é bem prático aqui. O primeiro ponto da nossa lição, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas ele é totalmente homem e totalmente Deus. E nesse tópico nós vamos enfocar a sua divindade. 3 pontos aqui nesse tópico. A eternidade de Cristo com o Pai, os seus atributos, grandezas e perfeições, e o seu esvaziamento de glória, né? Ele foi esvaziado da sua glória e não da sua divindade. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o item 1 do primeiro ponto. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, notem bem, Jesus é o unigênito. Essa palavra é composta, né? Único, e gênito, gerado. Quando a palavra de Deus se refere a Jesus na sua divindade, ele se refere dizendo que Jesus é unigênito de Deus. Quando a palavra de Deus se refere na Bíblia a Jesus na sua humanidade, vai dizer que Jesus é o primogênito de Maria. Assim, em Mateus, ali na história do nascimento do Senhor, vai dizer, e Maria deu à luz o seu primogênito. E em João, no capítulo 3, versículo 16, falando sobre a divindade, Mateus vai falar sobre a humanidade, João vai falar sobre a divindade, aí vai falar em João capítulo 3, 16, sobre a divindade, falando que o Senhor Jesus é o unigênito do Pai. Ok? Então vamos lá. Ele não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9:6, aquelas expressões que falam a respeito do Filho que se nos deu. Abre aí, por favor, Isaías 9:6, do Filho que se nos deu, né? Que o principado estava sobre os seus ombros, né? E o seu nome é o quê? Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e rei da... Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos lá. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 9:6 de Isaías. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ok? Então, muito bem. Veja aí. Jesus, ele é unigênito e ele é o Pai da eternidade. Ele é um com Deus, com o Pai, né? Ele é o Pai da eternidade, Isaías 9:6. Então, antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai ele criou todas as coisas. João em 3 já fizemos a citação, tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Suas atividades eternas são lindas, descritas no capítulo 8 de Provérbios. É muito tremendo. Olha, eu vou ver se eu consigo, aqui, né? Eu vou usar o tempo da Escola Bíblica Dominical, Provérbios, capítulo 8. Olha só, se porventura dá para admitir que Salomão esteja falando dele, ou será que tem algum homem que se enquadre nestas designações, nessas referências aqui, nessa excelência? Olha só, 8 de Provérbios, capítulo 8, verso 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade e a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo.
Olha quem está clamando aqui. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós louco, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas, para que o bem as entenda, e justas para os que acham o conhecimento. Quem é que pode dizer coisas tão puras, verdadeiras, sem nenhuma impiedade, justas, cujas palavras não têm nenhuma tortuosidade, nem perversidade, tudo são retos? Quem? Nós já falamos aqui na introdução que o varão que não tropeça em palavra, ele é perfeito. E nós admitimos que quem é perfeito é Jesus. Então, Provérbios 8, todinho. Eu quero que você depois estude, leia aí, né? Porque senão eu vou ter que fazer citação de todo o Provérbios 8. Vou me alongar muito aqui, mas vamos só dizer aqui. Verso 32. Agora, pois, filho, ouvi, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Verso 34, bem-aventurado o homem que dá ouvidos, me dá ouvido, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Verso 35, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Todo Provérbios 8 fala sobre o Senhor. O verbo que se fez carne, vai falar sobre esse verbo que se faz carne, tá certo? Ele é a sabedoria e ele se encarnou. E Jesus, o homem que não pecou, embora foi tentado, fez valer esta glória da perfeição. Bem, o ponto 2 fala sobre os atributos. O atributo é aquilo que é próprio ou peculiar de uma pessoa. São os atributos da pessoa, né? Tá certo? É um atributo meu ser pastor. Deus me chamou e aí eu tenho que cumprir o meu chamado. Isso é um atributo, né? Isso é próprio, é uma vocação divina, é algo que Deus colocou e eu não troco isso por nada. Vamos lá. Os atributos de Cristo, do Senhor, as grandezas e perfeições. Jesus é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Ele, como Deus, ele é imutável. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Glórias ao Senhor. Ele também é onipresente, é a capacidade dele estar presente. Por exemplo, ele está aqui conosco, aqui neste gabinete pastoral, mas ele está com você aí, em cada lugar, dentre aqueles que estão nos acompanhando, ele está aqui conosco. E ele também é onisciente, ele sabe tudo para trás e tudo para frente, ele sabe tudo que passa no coração dos seres humanos. E ele é onipotente, não há nada que ele não possa. O que ele não pode está inerente à sua natureza. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mentir, né? Ele não pode pecar, tá certo? Mas o demais, tudo é possível para ele, ele é todo poderoso. O ponto 3 fala que ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua humanidade. Olha só, quando se fala das duas naturezas, que ele é perfeito Deus e perfeito homem, e ele se encarnou, então, será se ele, quando se fez homem, deixou de ser Deus? Sim ou não? Não. Ele se esvaziou, foi da sua glória e não da sua divindade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação. Ele podia viver toda
toda a sua vida terrena agindo como Deus, mas ele sabia que a sua finalidade era agir como homem, operar como homem. E aí, mesmo sendo provocado, né? Mesmo sendo tentado pelo inimigo, que tentou, se tu és filho de Deus, ou seja, essa expressão filho de Deus, se tu és igualzinho a Deus, se tu és divino, então faça assim, faça assim. E Jesus não cedeu à tentação do maligno. Mas quando ele quis agir como Deus, ele agiu como Deus. Mas ele nunca agiu como Deus em benefício próprio, senão para abençoar os outros. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses capítulo 2. Vamos ler, irmã Maria. Aí a gente passa para o ponto seguinte. Filipenses capítulo 2, você abre aí a sua Bíblia, enquanto está aqui pegando aqui, irmão Ronaldo, nós ainda temos gente na nossa sala? Meu Deus, entrou até um chinês aqui. Tem um chinês agora? Tem também um chinês. Tudo bem, que Deus abençoe os seus irmãos chineses. O presbítero Israel, Wendel Pimentel, Gideão Lopes, Daniel Araújo. Gideão Lopes lá na região oeste. Meu amigo, meu irmão, Gideão Lopes, né? Trabalhou comigo na mocidade de Iguatu. Tem também o irmão aqui, Eliazabe Azevedo. Eliazibe, não? Eliazibe, né? Pastor Eliazibe. Que bênção, pastor Flávio. Olha aí, pastor Eliazibe, um abraço, viu? Um abraço. Vamos lá, irmã Maria. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Estava aqui vendo a questão do tempo, mas vamos lá. Tá aí, olha. Filipenses capítulo 2, dos 5 a 11... vai mostrar aí que Jesus, ele se esvaziou, foi da sua glória, né? Da sua glória, e não da sua divindade, tá certo? Quando na sua oração sacerdotal o Senhor ora ao Pai, ele pede que o Pai volte, dê a ele de volta aquela glória que ele tinha, e não a divindade, tá certo? Então, ele se esvaziou, foi da sua glória, tá? Tá bom? E você lembra daquela passagem bíblica do capítulo 17 de Mateus? Foi só assim uma palhinha, foi só um lance, né? Lá Jesus sobe no monte, que é chamado Monte da Transfiguração, lá pelo escritor, né, da Bíblia. E aí, lá Pedro, João e Tiago, né? E o Senhor, lá, ele se transfigura. E o seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes ficam mais brancas, como a luz, né? E aí, de repente, aparece ali Moisés e Elias conversando com o Senhor. Viu? Foi uma glória, né? Então, o Senhor, ele esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade, entenderam, né? Então, ele é Deus, tá certo? Muito bem. O ponto 2, Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem. Vamos ler aqui, irmã Maria, a concepção aí, por favor. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não
pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Muito bem, então, aqui nós temos 3 pontos. Nesse segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem. Ele estava no seio do Pai, ele era profetizado acerca dele no Antigo Testamento, e ele foi encarnado no Novo Testamento. Temos ainda mais 2 pontos, é esse sim. Ele nasceu na plenitude dos tempos, e em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Esse ponto 2 tem 5 subtópicos, né? Jesus estava no seio do Pai, antes da sua encarnação, ele estava no seio do Pai, João 1:18, nós encontramos esse verso aqui, João capítulo 1, versículo 18, diz aqui, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Então, ele no princípio estava com Deus, o verbo era Deus, enfim, isso tudo que já foi dito e você sabe. Profetizado no Antigo Testamento, né? São muitas as profecias. A primeira profecia no Antigo Testamento está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que é a semente da mulher, né? O Senhor profetizou que da semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. E Malaquias 4:2 é a última profecia do Velho Testamento. Esses livros todos aqui e muitas outras profecias, né, estão no Velho Testamento. Aliás, Jesus é o tema das 2 principais alianças da história sagrada. A aliança de Abraão e a aliança de Davi. A abraâmica e a aliança davídica. Em Mateus, no capítulo 1, Mateus, capítulo 1, você pode acompanhar comigo aí, olha. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, falando sobre a genealogia de Cristo, a árvore genealógica, de onde ele procede, de onde ele vem, tá certo? E aí vai dizer, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá certo? Olha, efetivamente, do ponto de vista do seu nascimento como ser humano na face da terra, nem Davi era pai de Jesus e nem Abraão. Isso é lá atrás. Abraão é o pai, né, da nação, o fundador da nação. Davi é o rei, né, o rei que Deus prometeu que da sua descendência não faltaria sucessor no seu trono. Porém, isso quando diz que ele é da geração de Davi e de Abraão, que ele é filho de Davi e de Abraão, está se referindo a essas duas grandes alianças que o Senhor fez com o seu povo. A aliança abraâmica. Na aliança abraâmica, o Senhor diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na sua descendência, e a posteridade de Abraão é Cristo. Era em Cristo, descendente de Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas. E na aliança davídica, o Senhor disse para Davi que do seu trono não faltaria sucessor, seu trono seria eterno. E o rei eterno é Jesus de Nazaré. Então foi profetizado, foi encarnado no Novo Testamento, já falando sobre isso aqui. O anjo visitou Maria, assim, e ele então veio ao mundo, cumprindo-se as profecias. Ele habitou entre nós, foi chamado de Emanuel, significa Deus conosco. Que no hebraico é Imael.
No hebraico são 3 junções. No Deus hebraico? é Imael, é Deus dentro do homem. Aqui, com a ajuda dos universitários, aqui com o meu irmão Ronaldo, me trazendo aqui esse aporte, trazendo aqui essa contribuição. Muito bem. E ele nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das suas sinagogas, né? A Grécia, por intermédio do seu idioma e da sua filosofia, e Roma, por meio das suas leis, do seu governo e das suas excelentes estradas. Então, a plenitude do tempo, Deus, ele que tem o controle sobre todas as coisas. E aí eu quero dar uma palavra aqui. Tem tantas coisas que a gente espera que aconteça, que a gente gostaria que fosse assim, olha, já. E Deus não queima, não atira flechas perdidas, não queima cartucho, assim, não atira ao esmo. Deus acerta na mosca, Deus vai na hora certa. Então, ele vai criar, ele vai gerar, tá certo? Uma palavra profética para você. Eu recebo essa palavra profética. Deus vai gerar, ele vai criar as condições para que quando chegar o momento da sua bênção, da sua vitória, as coisas fluam, as coisas aconteçam, não sejam embarreiradas, não sejam impedidas, elas fluam, elas avançam. Então é a plenitude dos tempos. Deus tem o controle, né? O Kairos e o Cronos. Né? O Cronos é o tempo do homem. A gente quer o nosso tempo. E o Kairos é o tempo de Deus. Que é atemporal. Né? E aí, esse Deus que é atemporal, tá certo? Ele vê a plenitude dos tempos, ele vê a situação e ele traz nesse ambiente. Jesus nasce exatamente quando o contexto mundial tem toda a condição para a propagação dessa mensagem do Evangelho. Né? Israel, com os estudos sistemáticos da palavra de Deus, tá certo? Você vê que quando os magos vêm assim, do Oriente para encontrar, buscando o menino que nasceu, lá o Herodes ele manda que se consulte nas Sagradas Escrituras, nos livros, né? Nos profetas, e os escribas vão lá e vão examinar. Então, eles examinavam, havia estudo sistemático nas sinagogas, o povo estava procurando o Messias. Lembra que Filipe diz assim, achamos o Messias, e ele fala para o Natanael no capítulo 1 de João, fala para Natanael, e Natanael diz, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? O Natanael procurava o Messias, eles estavam procurando. Então, Israel era o momento certo. A Grécia, com a sua contribuição com a língua, com a cultura, né? Estava ali para contribuir, e Roma com o seu governo. O governo era romano, as estradas tinham sido abertas, e agora o Evangelho podia ser propagado, disseminado por toda parte do mundo. Então, em Israel, Jesus ele é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei, e de Moisés de Roma, e ele, tendo uma educação harmônica e perfeita, tanto de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade.
Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Até lá, pouquíssimas pessoas sabiam quem era de fato Jesus. Nem João, seu primo, sabia quem era Jesus de fato. Quando ele disse, eu não conhecia, estava dizendo assim, eu não sabia que ele era o Messias. Porque João, quando batizava, ele recebeu ordem de Deus para dizendo assim, você vai batizar, mas aquela pessoa que você batizar, que o Espírito Santo descer, você vira o Espírito Santo descer, esse aqui é o Messias. Esse aqui é o Cristo. Ele não sabia. Maria sabia, guardava no seu coração, assim. Outros, como Simeão, que profetizou. Em João 31, né? João 1 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Para que ele fosse manifestado, né? João não conhecia, mas eu vim batizando com água para que ele fosse manifestado. Né? Foi um tempo de despertamento, você vê que é muito tremendo, né? Viu, irmão Ronaldo? É tremendo. Deus levanta um profeta, havia o silêncio das profecias, Deus levanta um profeta contundente, né? Muito parecido com o ministério de Elias. As similitudes, né? Um povo apostata. E aí, o que acontece? O povo começa a fluir, pensando que é quem? O Messias, que é o Cristo. E ele diz, não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou apenas uma voz. Então houve um despertamento. Um despertamento. Ele pregava no deserto. Meu Deus do céu, quem é que ouviu pregação no deserto? Era um despertamento muito forte. Deus prepara esse ambiente para poder, o quê? Apresentar Jesus ao mundo. Glórias ao Senhor. Bem, meus irmãos, o terceiro ponto. Jesus, agora o homem perfeito. Né? Vimos o homem, Jesus o verdadeiro homem, agora Jesus o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental. Pecado original e pecado experimental. O pecado original é o pecado que passou a todos os homens. O pecado de Adão, ele passa na natureza. Quando a gente nasce, já nasce com esse pecado original. Todos nós precisamos de um Salvador, tá certo? Agora, esse pecado original, ele não condena, por exemplo, um infante, uma criança, um inocente. O que se condena é quando a pessoa ele tem o seu pecado experimental. Experimental. Quando ele peca. Ok? Mas, qual é o problema do pecado original? É que ele, estando em nós, o pecado original, Paulo disse assim, em mim não habita bem algum, o que vai acontecer? Eu vou acabar pecando. Todos pecam. Mas tem uma notícia boa. Tem? Tem. Ontem o Vaticano deu uma nota em que o Papa está perdoando. Não, essa notícia todo. Não, o senhor vai refutar. Tá bom, vamos lá. Qual foi a notícia que o Papa... Isso é fake news? Não, fake news não, que eu trouxe até uma pregação, que está até no YouTube já também, por conta disso. O que é que o Papa está dizendo? O Papa está perdoando todos os pecados das pessoas que estão com o coronavírus, né? Está perdoado os pecados dessas pessoas. Está no site do Vaticano. E aí eu trouxe uma mensagem justamente sobre isso, né? O homem pode perdoar pecado? Pois bem, né? Quem pode perdoar pecado, senão Deus, né? Perguntaram assim. Mas Jesus pode perdoar pecado, não pode? Por quê? Porque ele é humano, tem a humanidade, mas ele também é divino. Ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, paralítico eu te digo, levanta e anda. E o paralítico levantou. É Jesus que tem o poder de perdoar pecados, né? Tá certo? O seu pecado experimental e tem o poder também de vencer o seu pecado original. Paulo, falando sobre o pecado original, que é aquilo que está na sua natureza,
ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Romanos 8 diz, mas graças a Deus, ele diz lá ainda no 7, graças a Deus que o Senhor Jesus nos livra, né? Portanto, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Essa aqui o irmão Ronaldo está trazendo, o Vaticano decreta perdão total dos pecados de pessoas com Covid-19. Está refutado já, sem pensar em comentar. Então vamos lá. A humanidade de Jesus, ele se fez homem, já vimos isso, ele comeu, bebeu, enfim. Quando realizou o milagre, fez isso em favor dos outros, não em favor de si mesmo. Ele é o último Adão, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão, e na plenitude da sua humanidade venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Por fim aqui, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Olha o que escreveu aqui o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Já lemos, 1 Pedro 2, 21 a 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, a conclusão desse tópico é: Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Amém? Nós vamos ler aqui com o auxílio da irmã Maria a conclusão. Vamos concluir a lição deste domingo para a glória de Deus. Amém. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final da lição. Se perdurar, vamos orar para que não. Eu quero pedir que cada irmão ore. Estou dando uma palavra aqui, olha. Esse mês aliás, desde janeiro nós implantamos o Ministério de Intercessão aqui na nossa igreja. E nós estamos orando desde janeiro e jejuando, com campanhas de oração. O mês de março, eu não tinha noção, eu não tinha ideia do que ia acontecer nesse mês de março, mas o Senhor sabia. E nós levantamos uma campanha do dia 1º de março ao dia 31, estamos em plena campanha de oração e jejum. 31 dias de jejum e oração. São 6 períodos, são 6 modelos de jejum. Esse jejum é começando pela manhã ainda até o meio-dia, jejum total de alimentos e líquidos, e jejum parcial, podendo ingestão de líquido. Outro modelo é jejum de meio-dia, do amanhecer, né, sem tomar café, desperta, não tomar café, e vai até 6 da tarde, também total e parcial. E o outro modelo é jejum de meio-dia, de meio-dia até às 6 da tarde, até meia-noite, melhor dizendo. Até meia-noite, também com um jejum total e parcial. Estamos, assim, um grupo de pessoas estão orando, jejuando, nós estamos, e orando a Deus. Então, quero convocar você que não estava no jejum, a entrar em jejum
para que essa fase passe e a gente volte à tranquilidade, volte aos nossos cultos congregacionais, estarmos juntos, amém? E o Senhor poupe vidas, não haja morte nem de idosos, nem de doentes, nem de crianças, o país volte à normalidade, o mundo todo volte, a economia não seja prejudicada, não haja desemprego. O inimigo quer causar grandes males, mas nós vamos orar e Deus é quem pode mudar a nossa sorte, ok? Bem, nesse período, aqui passando para vocês, quais são as nossas ações? Estamos fazendo 3 períodos de oração aqui na nossa casa e eu estou mandando pelo WhatsApp o modelo de oração. São 3 períodos, manhã, meio-dia e à tarde e noite. Eu mando um texto bíblico, indico 3 hinos para você louvar com a família. Você tira um período de oração e eu ainda gravo uma palavra de 2 a 3 minutos ali num texto, num versículo daquele texto que nós lemos. Todos os dias eu vou fazer enquanto durar este isolamento social. Tudo bem? Logo mais, às 18 horas, estaremos novamente aqui em família, prestando culto divino ao Senhor e quero que você esteja conosco, tá bom? Esteja conosco e vamos estar cultuando a Deus. Estamos fazendo essa transmissão pelo minha conta do Facebook, o meu canal do YouTube que eu abri para essa finalidade. Eu não pude fazer uma transmissão ao vivo do meu celular. Eu podia fazer aqui da webcam, mas eu ia ter dificuldade. É a primeira vez. Eu queria o auxílio do irmão Ronaldo. Então não pude. Por que eu não pude? Porque eu não tenho ainda 1000... mil? Eu não tenho 1000 seguidores. 1000 inscritos no meu canal. 1000, né? Quando eu vi pela manhã, estava 100. Abrimos há 2 dias, tinha 100. Então, o que eu quero agora? Daqui a pouco, quando nós finalizarmos esse culto, essa escola bíblica, então esse mesmo culto, ele vai ser publicado lá no canal. Lá no meu canal, no YouTube, tá bom? E aí você poderá, então, compartilhar para muita gente, ok? E aí eu vou pedir, você que esteve comigo aqui no Facebook, você que vai estar comigo aí no YouTube, se você gostou, se você quiser, aí você pode então contribuir para que essa obra ela possa ser ampliada. Você pode fazer o seu like, dar o seu ok. Você pode aqui do lado, né? Tem uma pessoa pedindo aqui esse período de oração no WhatsApp dela, é a Betinha Silva, você conhece? Olha, você manda, Betinha Silva, então você mande aí o meu WhatsApp é 9, o DDD é 88, aí 999 39 33 22. 999 39 33 22. Quem quiser esse programa de oração, mesmo que não seja aqui de Juazeiro, mesmo que não seja da nossa igreja, se você quiser, eu vou mandar no seu WhatsApp. Eu crio uma rede uma lista de transmissão só para essa finalidade e mando essa programação. Tem uma irmã aqui dizendo, pastor, Deus escreveu na minha cozinha há 3 dias, com a mão dele, escreveu João 2:2. João 2. Eu só me lembrei dos peças. E 2. Menetekel. João 2:2. João 2:2, é o que ela está dizendo. Pastor, Deus escreveu com a mão dele na minha cozinha há 3 dias. João 2:2. Bom, João 2:2 diz, e foram todos convidados, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Né? Muito bem, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você pode inscrever-se aí no meu canal, porque eu chegando a 1000 inscritos, eu posso fazer a transmissão direto do meu celular. E você também pode ativar o sininho, porque você ativando aí o sininho, todas as minhas publicações, né? Eu tenho um programa na TV, daqui a pouquinho, por exemplo, agora ao meio-dia, 12 horas, também aqui no Facebook. De São Bernardo do Campo, essa pessoa que está pedindo. De São Bernardo do Campo. Então, no Facebook, pelo Zap, na TV aberta, na Brisanet, canal 137, você pode assistir o programa que eu faço, é o programa Palavra Verdadeira, meia hora de programa, agora de meio-dia
a meio-dia e meia. Diz que acompanha o senhor já há muito tempo nas redes sociais. Muito bem. Então você pode então ativar o sininho e tudo que eu publicar já vai imediatamente para você. Tá bom? Muito obrigado aí pela a sua cooperação, sua contribuição. Estamos chegando ao final. Maria, estamos chegando ao final. A Daça, Lucas, irmão Ronaldo. Todos aqui participaram. Vocês participaram muito. Dá para você fazer assim para ver você? Então você vira a câmera para você, sabe? Não, mas... Vai ficar em oculto, né, Ronaldo? Tudo bem, então vamos lá. Vamos fazer a oração final. Que Deus abençoe meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Vamos orar. Amém. Agradecendo ao Senhor. Querido Deus, Pai glorioso, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão linda. Ó Deus, porque não há nada feio quando estamos diante da tua presença. Não há nada triste quando estamos diante da tua presença. Senhor, tu faz os nossos dias serem maravilhosos. Eu peço a tua bênção sobre todo o teu povo aqui em Juazeiro, meus irmãos que congregam conosco na nossa igreja, todos das outras igrejas, todos os pastores, cada pessoa em cada lugar desta nação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, Pai, presidente da nossa república, o governo do nosso estado, faz assim, meu Deus, em nome de cidade, Jesus. Todas as autoridades. Abençoa os médicos, os enfermeiros, meu Pai, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, meu Salvador. Ó Deus, Pai querido, eu levanto as minhas mãos. Tu és o Senhor, ó Deus eterno, e nada pode nos acontecer se o Senhor não permitir. E o Senhor ainda pode até, ó Deus, mudar sentenças. O Senhor pode até arrepender-se no sentido, ó Deus eterno, de vendo a atitude de conversão, de arrependimento do teu povo. O Senhor mudar, ó Deus, o Senhor, ó Deus, ó Pai querido, mudar a sentença e transformar a realidade. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo todo. Ó Deus, nos livrando desta pandemia, desta doença, deste vírus. Usa, Senhor, os cientistas, usa, Senhor, ó Deus, para ser com muita brevidade, como, ó Pai, em outros tempos, outras vacinas surgiram, outros medicamentos surgiram. Senhor, ó Deus, mas estamos certos que se não houver, como ainda não há, algo que possa curar as doenças, quais essa? O Senhor é o Deus que cura todas as doenças. Jeová Rafá, o Deus que sara a doença, ó Deus eterno do seu povo. Nós abençoamos cada vida, Pai querido, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, Glória a Deus. o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. A irmã Eliane está mandando um abraço aí com a família do irmão Alfi. Pai do Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor. É irmã. A irmã Eliana Parbalha, esposa do pastor Alfi. O pastor não, Liana, doutora Liana. Doutora Liana. Deus abençoe, doutora Liana. Amém. Abraço, doutor, irmão Alfi. Deus abençoe.